Ele ainda não conseguia se acostumar com o silêncio estranho que dominava a casa desde a partida de sua esposa. Antes, aquele lugar era cheio de risos, conversas e pequenos sons que davam vida aos dias. Agora, cada passo ecoava nos corredores como um lembrete constante da ausência que parecia impossível de preencher. Mesmo sendo um empresário acostumado a lidar com pressão e decisões difíceis, nada o havia preparado para a responsabilidade emocional de cuidar sozinho de 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos choravam frequentemente, e cada lágrima deles parecia atravessar seu peito como uma lâmina fina, despertando um sentimento de impotência que ele nunca havia experimentado. As noites eram as piores. Ele tentava manter uma rotina, seguir conselhos de médicos e familiares, mas sempre acabava perdido em meio ao cansaço e à dor. Havia momentos em que ele simplesmente se sentava no chão do quarto das crianças, segurando a cabeça entre as mãos, sem saber o que fazer. Foi em um desses dias difíceis que Clara apareceu. Indicada por uma conhecida distante, ela chegou de forma simples, sem grandes apresentações. Vestia roupas discretas, trazia consigo apenas uma pequena bolsa e um olhar calmo que contrastava com o caos da casa. No início, ele não deu muita atenção. Para ele, Clara era apenas mais uma tentativa de colocar ordem em sua vida desorganizada. Ele explicou rapidamente suas tarefas, sem entrar em detalhes pessoais, mantendo uma distância emocional clara. Mas Clara parecia perceber muito mais do que ele dizia. Sem fazer perguntas invasivas, ela começou a agir. Organizava a casa com cuidado, preparava tudo com uma atenção quase silenciosa, como se entendesse que aquele não era apenas um trabalho comum. O que mais chamou a atenção dele foi a forma como ela se aproximou dos gêmeos. Não houve hesitação, nem insegurança. Ela os pegava com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo, falando com eles em um tom suave, quase como uma canção. No começo, ele observava de longe, desconfiado, mas curioso. Como alguém que acabara de chegar conseguia lidar com aquelas crianças melhor do que ele, que era o próprio pai. Certa noite, o cansaço atingiu seu limite. Os 2 bebês choravam ao mesmo tempo, e nada parecia funcionar. Ele já havia tentado de tudo, mamadeiras, troca de fraldas, embalar nos braços, mas o choro só aumentava. O som preenchia a casa inteira, tornando o ambiente quase insuportável. Ele sentiu o desespero crescer dentro de si, misturado com uma culpa sufocante. Foi então que Clara apareceu na porta, observando a cena com um olhar compreensivo. Com cuidado, ela pediu permissão para ajudar. Ele hesitou por um segundo, mas acabou concordando, mais por exaustão do que por confiança. Clara se aproximou com calma, pegou um dos bebês nos braços e começou a balançá-lo suavemente, enquanto com a outra mão acariciava o outro. Sua voz era baixa, quase um sussurro, e havia algo naquele som que parecia envolver o ambiente inteiro. Aos poucos, o choro foi diminuindo. Primeiro um, depois o outro. Em questão de minutos, o silêncio tomou conta do quarto. Ele ficou imóvel, observando aquela cena como se não fosse real. Clara segurava os gêmeos com uma naturalidade impressionante, como se já os conhecesse há muito tempo. Havia um sorriso leve em seu rosto, mas não era um sorriso forçado, era genuíno, tranquilo. Naquele instante, algo dentro dele mudou. Não foi algo grandioso ou imediato, mas uma pequena quebra na barreira que ele havia construído ao redor do próprio coração. Pela primeira vez desde a perda, ele sentiu um alívio verdadeiro. Não era apenas o silêncio que o confortava, mas a sensação de que talvez ele não estivesse completamente sozinho naquela jornada. Clara não disse nada depois disso. Apenas colocou os bebês no berço com cuidado e saiu do quarto em silêncio, deixando-o ali, imerso em pensamentos. Ele olhou para os filhos dormindo e, depois, para a porta por onde Clara havia saído. Sem perceber, um suspiro escapou de seus lábios. Talvez, apenas talvez, aquela mulher simples tivesse trazido algo para sua vida que ele ainda não conseguia nomear. Mas uma coisa já era certa, a presença dela começava a fazer diferença de um jeito que ele não podia mais ignorar.
Com o passar dos dias, a presença de Clara deixou de ser apenas uma ajuda ocasional e passou a se tornar parte essencial da rotina da casa. Aquilo que antes era um ambiente pesado e silencioso começou, aos poucos, a se transformar. Não foi algo repentino, mas sim uma mudança suave, quase imperceptível no início. O empresário começou a notar pequenos detalhes, os brinquedos dos gêmeos organizados com cuidado, a luz natural entrando pelas janelas abertas, o aroma de comida fresca vindo da cozinha. Era como se alguém tivesse devolvido vida àquele lugar sem fazer alarde. Os gêmeos também mudaram. Antes inquietos e chorosos, agora pareciam mais tranquilos, mais seguros. Eles sorriam com mais frequência, especialmente quando Clara estava por perto. Havia uma conexão evidente entre eles, algo que ia além do simples cuidado profissional. Ela conversava com os bebês como se eles pudessem entender cada palavra, e de alguma forma, parecia que entendiam mesmo. O empresário observava tudo isso com uma mistura de admiração e confusão. Ele não conseguia explicar, mas sabia que aquilo era diferente. Certa tarde, ele decidiu voltar mais cedo do trabalho. Não havia um motivo específico, apenas um impulso estranho que o fez sair antes do habitual. Ao chegar em casa, percebeu que estava tudo silencioso, mas não era o silêncio vazio de antes. Era um silêncio tranquilo, confortável. Curioso, ele seguiu em direção ao jardim, guiado por um som suave que parecia vir de fora. Quando abriu a porta, encontrou uma cena que o fez parar imediatamente. Clara estava sentada no chão, sob a sombra de uma árvore, com os gêmeos próximos a ela. Um deles estava deitado sobre uma manta, brincando com um pequeno brinquedo colorido, enquanto o outro estava sentado ao lado dela, segurando um pincel com dificuldade. Clara, com paciência, guiava os movimentos da criança, ajudando-a a tocar uma tela apoiada em um pequeno cavalete. Ele franziu a testa, surpreso. Não fazia ideia de que Clara pintava. A tela diante deles não era apenas um passatempo simples, havia ali algo mais profundo. As cores eram suaves, misturadas com cuidado, formando uma imagem que parecia carregada de emoção. Ele deu alguns passos à frente, tentando não fazer barulho, mas acabou sendo notado. Clara levantou o olhar rapidamente, um pouco assustada. Por um instante, pareceu envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo que não deveria. Ela começou a se levantar, limpando as mãos apressadamente, mas ele fez um gesto leve para que ela não se preocupasse. Seus olhos estavam fixos na pintura. Era uma cena simples, mas tocante. Representava uma família em um jardim, duas crianças pequenas, uma mulher ao lado delas e uma figura masculina um pouco mais distante. Não havia rostos detalhados, mas a sensação transmitida pela imagem era clara, havia ausência, mas também esperança. Era como se aquela pintura contasse uma história que ele conhecia bem demais. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O empresário sentiu algo estranho apertar seu peito, mas não era dor. Era diferente. Ele olhou para os gêmeos, que agora riam enquanto brincavam com as tintas, e depois voltou seu olhar para Clara. Naquele momento, ele não viu apenas uma empregada. Viu alguém que, de alguma forma, estava ajudando a reconstruir o que ele achava que havia perdido para sempre. Clara, ainda um pouco insegura, tentou explicar que só estava tentando distrair as crianças, que não queria ultrapassar limites. Mas ele a interrompeu com um gesto calmo. Não havia reprovação em seu olhar, apenas curiosidade e algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia definir completamente. Ele se aproximou mais da tela, observando cada detalhe com atenção. Era impressionante como algo tão simples podia transmitir tanto. Pela primeira vez, em muito tempo, ele sentiu que alguém conseguia entender sua dor sem que ele precisasse dizer uma única palavra. Naquele fim de tarde, algo mudou entre eles. Não foi declarado, não houve grandes palavras, mas a distância que ele mantinha começou a desaparecer. Ele passou a enxergar Clara de uma forma diferente, não apenas como alguém que cuidava de sua casa e de seus filhos, mas como alguém que trazia cor de volta à sua vida, mesmo que ele ainda estivesse aprendendo a aceitar isso.
Enquanto o sol começava a se pôr, iluminando o jardim com tons dourados, ele permaneceu ali por mais alguns minutos, apenas observando. Os gêmeos riam, Clara sorria, e pela primeira vez desde que tudo mudou, aquele cenário parecia completo, de um jeito inesperado. Tudo mudou de forma definitiva em uma noite que começou como qualquer outra, mas rapidamente se transformou em um dos momentos mais assustadores da vida dele. Um dos gêmeos começou a chorar de maneira diferente, não era o choro comum de fome ou desconforto. Havia algo mais agudo, mais desesperado. O empresário percebeu imediatamente que algo estava errado. Ao tocar a testa do bebê, sentiu o calor intenso, e um medo frio percorreu seu corpo. O desespero tomou conta dele em segundos. Sua mente, tão treinada para resolver problemas complexos nos negócios, parecia completamente vazia diante daquela situação. Ele tentou se lembrar das orientações médicas, procurou remédios, ligou para o pediatra, mas suas mãos tremiam, e cada segundo parecia uma eternidade. O outro gêmeo, percebendo a tensão, também começou a chorar, aumentando ainda mais o caos dentro da casa. Foi Clara quem apareceu novamente, com aquela mesma calma que ele já começava a reconhecer. Mas dessa vez, havia algo mais em seu olhar, uma firmeza que transmitia segurança. Sem perder tempo, ela pegou o bebê nos braços, verificou os sinais com rapidez e começou a agir. Sua voz era tranquila, mas decidida, orientando-o sobre o que fazer enquanto ela cuidava da criança. Ele seguiu suas instruções quase automaticamente, como se estivesse sendo guiado. Preparou água, separou roupas, pegou o telefone novamente. Enquanto isso, Clara permanecia com o bebê, embalando com cuidado, sussurrando palavras suaves como se estivesse tentando acalmar não apenas a criança, mas o próprio ambiente ao redor. Mesmo diante da preocupação evidente, ela não entrou em pânico, e isso fez toda a diferença. Quando finalmente conseguiram atendimento médico, a tensão ainda era enorme. O diagnóstico não era grave, mas exigia atenção e cuidados constantes. Ainda assim, o medo não desapareceu de imediato. Para ele, aquela situação trouxe à tona todas as suas inseguranças mais profundas. O pensamento de perder mais alguém que amava era insuportável. Durante toda a noite, Clara não saiu do lado do bebê. Enquanto ele andava de um lado para o outro, inquieto e perdido em pensamentos, ela permanecia firme, cuidando, verificando a temperatura, trocando compressas, mantendo tudo sob controle. Em determinado momento, exausto, ele parou na porta do quarto e ficou observando em silêncio. A cena o marcou profundamente. Clara estava sentada ao lado do berço, segurando a pequena mão do bebê com delicadeza. Seus olhos estavam cansados, mas atentos. E então ele percebeu algo que o fez prender a respiração, lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. Ela não chorava de desespero, mas de preocupação sincera, como alguém que sente a dor do outro como se fosse sua própria. Aquilo o atingiu de uma forma que ele não esperava. Pela primeira vez, ele entendeu claramente, Clara não estava ali apenas por obrigação. O cuidado dela não era profissional, era emocional, verdadeiro, profundo. Ela amava aquelas crianças. Ele sentiu algo mudar dentro de si naquele instante. Toda a resistência que ainda existia, todas as barreiras que ele havia levantado desde a perda da esposa, começaram a ruir. Não de forma brusca, mas como algo inevitável. Ele percebeu que, sem que ele notasse, Clara havia se tornado uma parte essencial da vida deles. Quando, finalmente, o bebê começou a melhorar e o choro cessou, um alívio tomou conta da casa. O silêncio que se seguiu não era pesado como antes, era um silêncio de paz, de recuperação. Ele se aproximou lentamente, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido. Clara levantou o olhar ao perceber sua presença. Havia cansaço em seu rosto, mas também um leve sorriso, como se dissesse que tudo ficaria bem. E, pela primeira vez, ele acreditou nisso sem hesitar. Naquela noite, depois que tudo se acalmou, e os dois gêmeos dormiam tranquilos, ele permaneceu na sala, em silêncio. Pensava em tudo que havia vivido desde que sua vida mudou completamente.
A dor da perda ainda estava ali, mas já não era a única coisa ocupando seu coração. Quando Clara passou por ele, pronta para finalmente descansar um pouco, ele a chamou. Não havia um grande discurso preparado, nem palavras ensaiadas. Apenas um olhar sincero e carregado de significado. Ele agradeceu, mas aquele agradecimento ia muito além daquela noite. Porque, no fundo, ele sabia que não era apenas pela ajuda, nem apenas pelo cuidado. Era por tudo, por ter devolvido àquela casa algo que ele acreditava ter perdido para sempre. E naquele momento, ao olhar para ela, ele não viu apenas a mulher que cuidava de seus filhos. Viu alguém que havia transformado sua vida, e que talvez fizesse parte do seu futuro de uma maneira que ele nunca imaginou.